MDcast, na frequência da arte. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Emílio da Modelo Design e sejam bem-vindos a mais um MDcast. É você na frequência da arte. E hoje temos uma participação super especial do Matheus Rafael. E... Tá, pessoal, pra quem não conhece aí, Matheus, ele é um rapaz aí que tá pra lançar um projeto novo, né? E trabalha aqui com a gente da Modelo Design. À minha esquerda, Luiz Ayala. Fala pessoal, como estão vocês? É muito bom estar mais presente do que antes, né? A gente gosta de falar bastante, finalmente dão essa forcinha pra gente ficar soltando as nossas vozes. Mas vamos lá. E bonzinho da vez, Thiago Bastos, que não tá aparecendo porque não muda a câmera. Tá certo aí. Pessoal, vamos lá pro jabazinho do dia, né? Você que tá procurando aí aprender a desenhar, desenvolver seus projetos de arte, né? Vem aqui para Modelo Design que você vai poder ter toda a construção desde os primeiros passos como ilustrador, você aprender a desenhar e, quem sabe, no futuro lançar seus projetos, que a gente também tem um projeto de tutoria que é o MD Comics, né, dentro do projeto Paralelo. Tá certo? Então você que quer levar o seu desenho mais a sério, desenvolver seu projeto, você pode fazer isso conosco, que é o caso do Matheus, né? Que está aí puxando o gancho aí, o Matheus aí que veio aí, tá para lançar esse projeto, por isso que a gente tá gravando, que é o projeto do Aposta Lendária, do livro, né? Como chama? É o quinto? É o Quinto dos Infernos. Esse é o nome do livro? É o nome do primeiro livro. Do primeiro livro. É isso aí, então vamos lá, pessoal. Conhecer um pouquinho mais do projeto do Matheus. Antes de a gente entrar nos conformes do teu projeto, eu queria saber um pouco mais da sua história, Matheus. Como é que começou sua jornada no desenho, né? E por que você começou a desenhar? Assim, como artista, desde cedo eu já sempre gostei muito de criar coisas, de inventar. Eu lembro de quando eu inventei uma história em quadrinhos pela primeira vez, quando eu fazia algumas esculturas com coisas que eu encontrava ali em casa. Então eu sempre tive esse apego por criar. Para mim é um momento mágico de eu ter uma ideia e eu conseguir trazer à vida aquilo para o mundo. Então eu sempre busco por meios de pegar essas ideias e contar essas ideias legais para as pessoas de forma artística, de forma bonita, né? Então, sempre com isso em mente, eu fui ter, na verdade, o estalo de, poxa, eu quero trabalhar com isso e ponto final. Lá para 2018, 19, assim, quando eu busquei por ir numa escola de arte, assim, profissional e tal, fiz uns cursos, né? Foi onde eu também fiz curso de história em quadrinhos e tudo mais. E a partir dali eu comecei a ter uma visão mais profissional do ramo e comecei a me especializar cada vez mais, né? Começar a produzir também. Deu em 2020, foi a primeira, graças à pandemia, né? Infelizmente também. Foi quando eu comecei a mexer com arte digital, né? E a partir de então só tem crescido o meu interesse assim pela arte e evoluído bastante. Entendi. Lembra aí pra quem acompanha que como a gente conheceu o Matheus, né? Diferente de outros participantes que vieram aqui, o Matheus, ele foi um enxerido, no bom sentido, né? Ele veio aí, tava aí numa sexta-feira, a gente tava aqui organizando as coisas da escola, né? E aí, eu tô passando aí. Como assim tô passando aí? Ah, não, não, a gente tem que marcar o horário. Ah, não, já tô aqui em frente. Aí ele falou, vamos, beleza, vamos ver o que o Matheus tem a dizer. E assim, uma grata surpresa, porque essa insistência, né, Uhum. levou a conquistar grandes coisas. E assim, o que foi uma coisa inesperada no começo, a gente, pô, trouxe bons frutos aí, eu tô bem contente, né, de toda essa evolução que você teve de lá pra cá, Uhum. né. Bom, Luiz, é uma perguntinha.
Claro, pois não, como não? Matheus ou Rafael. Quem é o Matheus? Quem é o Rafael? Me diga um pouco sobre você nessa parte artística. É uma pergunta interessante, sim, meio profunda, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta de criar. Eu gosto de contar histórias, principalmente, né? Então, quando eu pego, por exemplo, um personagem pra fazer, eu não tô só fazendo uma imagem bonita, eu não tô só desenhando um conceito. Eu tô contando uma história por trás daquilo. Através de dos equipamentos que aquele personagem carrega na cintura, nas costas, das cicatrizes no rosto, eu sempre tô procurando contar uma história. Às vezes eu consigo, eu espero, né, que eu consiga contar tudo isso ao redor. Então, eu como artista sou esse contador de histórias, né? É uma pergunta difícil, mas eu me vejo como isso, uma pessoa que tem coisas a dizer e coisas diferentes, né? Eu procuro pelo que é diferente, e o clichê quando tem, mas pra buscar uma coisa nova, sabe? A própria Aposta Lendária, ele tem uma veia de buscar os mitos da cultura do folclore brasileiro, só que dá uma mexida assim neles, dá uma virada de chave, né? Se eu puder aproveitar e já falar um pouco sobre o projeto, é, o, o foco do projeto ele é a folclore brasileiro, mas o próprio protagonista ele já tem um mito que não é tão brasileiro, misturado com o brasileiro, porque ele vem os mitos eles geralmente vêm de algum fenômeno natural, alguma coisa que acontece na vida real e aí se cria uma história, certo? Esse fenômeno natural também existe no Brasil e deu origem ao mito do boitatá, né? É uma das questões. Então, tem essa mistureba, vamos dizer assim. Às vezes é uma bagunça organizada, às vezes uma bagunça não tão organizada, mas que fica interessante, né? Entendi. A gente sabe aqui, né, que você tem um grande apreço por música, né, que é muito legal Ah, também. sim, verdade. E um dos seus hobbies favoritos, porque eu sei, é RPG, né? Tanto de Ah, mestrar quanto de jogar em si, no uhum. caso como personagem. Aí eu queria saber um pouquinho dessa influência, tanto da parte da música quanto do RPG dentro da sua área criativa, porque assim, muito do que a gente faz quando a gente quer criar um personagem dentro do jogo de RPG é pensar na lore dele, saber do passado, quais são as influências e tudo mais. E queria saber se isso foi o que catalisou? O RPG para o desenho ou o desenho para o RPG? Essa é uma pergunta até fácil, porque eu já pensei bastante nisso. Quanto ao RPG, na verdade, é como eu disse, a minha veia de criar as coisas, que me catalisou tanto para o RPG quanto para o desenho, né? Então, eu vi, na verdade, no desenho uma imagem estática, mas que no RPG aquela imagem poderia ganhar vida, poderia se contar histórias, poderia se interagir com as histórias de outras pessoas ali. É um momento também bem mágico pra mim, um momento de muita diversão, tanto quando eu tô jogando quanto eu tô mestrando no RPG. Então, até certo ponto, os dois se complementam, né? Agora eu não tenho tanta. Os dois estão misturados. É meio Uhum. difícil de falar. O desenho é um lado, o RPG é o outro. Não. Virou uma influência na minha arte, o Um influencia RPG. o outro, né? A, Exatamente. a prática do RPG, você traz bastante da influência no desenho e criações de histórias, e o inverso também, isso é bem Uhum. legal. Eu vi, né, dentro do RPG, uma cor de curiosidade, sim. Normalmente, dentro das histórias do RPG, a gente cria um personagem. Sim. Você tem algum padrão no sentido de, quando você cria um personagem, você tenta fazer uma versão sua, idealizada, ou você gosta de fazer uma versão diferente, como fosse uma versão oposta do que você agiria normalmente?
Depende, isso vai de jogador para jogador, mas no meu caso, eu gosto de trazer coisas de mim mesmo. Cada personagem que eu criei de RPG tem um pedaço de mim. Tem aquele personagem meio doidão, meio bobão, tem aquele personagem que é hiperativo, não para um segundo, tem o personagem meio sombrio, assim, que quer ser meio edgy, né? Sim, sempre tem. Inclusive, falando desse, era um personagem que era inspirado no Batman, que é meu super-herói favorito, né? É, E agora, tem momentos que eu paro e penso num conceito, né? Mas sempre a gente tem uma ideia, vem parte de nós, né? Uhum. Então, eu acredito que sempre vai ter um pedaço de nós naquilo, né? É, Agora, você tinha perguntado sobre a música, né? É um hobby pra mim, mas também é uma parte eu toco na minha igreja que eu vou. Uhum. E é uma parte muito, muito importante da minha vida, porque influenciou várias coisas, né? Minha família praticamente inteira é de músicos e tudo mais. E e esse apreço pela música, não só de tocar como músico, mas de escutar muita música, traz suas influências, né? Até falando do RPG, tem muitos personagens meus que eram bardos, assim, roqueiros, né? Sim. Não sei se vai ter como mostrar umas imagens aí de alguns, mas tem um que eu criei que era um homem-mariposa que tocava um instrumento chamado hurdy-gurdy, né? É um instrumento europeu, antigo e que é bem estranho, vamos dizer assim. Então, tudo que me interessa acaba virando uma influência para a arte. É, sempre tem, sempre acaba vazando para o mundo da arte para criar alguma história, alguma coisa nova. Então, e aí isso tanto vai para arte quanto para RPG, alguma coisa que eu gosto eu acabo colocando. Só pra finalizar, teve um personagem que eu fiz, o último personagem que eu joguei RPG, foi inspirado numa música que eu escutei. É uma música da banda Cellar Darling, se chama. Ah, mentira que eu vou esquecer agora. Não, tudo bem. Sim, se chama Death. Que é que essa é uma música bem gótica e que faz um retrato da morte meio da morte como uma entidade misericordiosa que faz a passagem pacífica de uma pessoa para o além, né. É interessante. Interessante mesmo. Esse personagem dentro da história, ele tem esse papel do Sim, ceifador? ele era uma personagem, era uma clériga, Hum, da deusa da morte, e se passou numa história onde, tinha bastante mortos-vivos, então ela ia lá e botava os mortos-vivos para descansar, né. entendi. Isso é bem interessante aí. Luiz? É muito bacana, isso é muito legal. Das suas influências que você tem, né? Da música, da pintura. Que outras coisas nós temos sobre o Matheus? Jogos, que outras partes de literatura? Cyberpunk. Por que Cyberpunk? Eu não sei, pode ser steampunk também? Por que não? Eu gosto Hum, bastante. bom, Cyberpunk nem tanto, apesar que eu gosto um pouco do sci-fi, né? Mas, começando pelo começo, né? Tem bastante outras coisas que a gente já tocou na música, mas eu esqueci de falar também da literatura, né? Atualmente, eu estou lendo bastante histórias em quadrinhos, né? Mas, quando eu era mais novo, eu era o famoso devora-livros. Até hoje eu devoro livros muito rápido, mas eu tenho, como eu disse, voltado mais para as HQs, né? Era coisa de pegar e ler 600 páginas em uma semana, né? Então eu curto muito ficção fantástica. Ficção científica para literatura, não cheguei a ler, né? Mas é sempre uma ficção, um momento para você parar e se desconectar do mundo, né? Também para influenciar nas artes. Muito do que eu li, é, por exemplo, a trilogia de Mistborn, do Brandon Sanderson,
Bom, trilogia que ainda não lançou o terceiro livro de Patrick Rothfuss, Crônicas do Matador do Rei também. Ordem dos Arqueiros e por aí vai, né? Uhum. Sempre livros de séries, porque eu sempre quero comer mais e mais livros. Qual desses daí você recomendaria aí pro pessoal ler? Pro público bem mais jovens, eu gosto de recomendar A Ordem dos Arqueiros, não lembro o autor, porque foi a primeira série de livros, tem 14 livros. É Ótimo uma... pro Thiago aí, ó. Tem o Marqueiro. Ele é uma série bem simples de ler, né? Não é difícil. Tem uma história bem legal. E começa livrinhos finos, e aí vai engordando, né? Então você vai pegando o gosto pela leitura, você vai recebendo mais coisa. E tem bastante conteúdo. Agora, para quem já tá acostumado a ler, eu tenho que recomendar os outros 2 livros que eu falei, as 2 trilogias, principalmente a de Mistborn, que é uma que o Brandon Sanderson, ele é muito bom em criação de mundo, né? Assim, a magia que existe nesse mundo, que é a alomancia, ela é muito bem trabalhada, assim. É um conceito muito interessante. Entendi. Bom, vamos entrar no teu projeto agora? Vamos conhecer um pouquinho do personagem aí e ter pelo menos uma ideia do que a gente pode ter. As pessoas vão encontrar no teu livro, né? Que é o projeto, vou deixar você apresentar. Me fala um pouquinho do projeto, do personagem, né? Se ele é não digo a palavra reaproveitamento, mas se ele surgiu de um jogo de RPG, ele veio pro teu projeto, como é que funciona a criação dele? Então, eu estava um dia jogando um RPG no sistema de City of Mist. E aí eu criei o Floyd, que é o protagonista desse livro, né? Só que esse personagem, ele ficou tão bom, apesar que a mesa do RPG morreu, não deu continuidade. Ficou tão Já bom que eu sabemos do fim da falei, história. falei assim, tipo, não dá pra eu jogar fora esse personagem, sabe? Porque a história dele é basicamente a seguinte. Tanto no mundo do sistema de RPG, quanto no que eu aproveitei e criei pro projeto, as mitos e lendas que existem no mundo, eles são reais, são entidades secretas, né? Mas que elas escolhem pessoas que são parecidas com elas, para elas meio que virar o simbionte do Venom. Elas entram na pessoa e aí elas vão dando poderes para essa pessoa em relação ao mito. Só que a pessoa pode acabar virando menos pessoa e mais mito, né? Legal. Essa é uma coisa A pessoa importante. perder a identidade dela. Ela pode perder a identidade. Mas é basicamente isso. E o que aconteceu é que o Floyd, quando muito criança, ele estava brincando com fogo, né? E ele acabou ateando fogo na casa e perdeu os pais no incêndio. Por motivos misteriosos, ele consegue sair vivo, né? É nesse momento que esse mito já entrou no Floyd e salvou ele. E tem toda uma história, que não vou dar spoilers, né, das explicações. Uhum. Mas a partir dali começa a se criar uma narrativa em cima do destino do Floyd, que é essa grande aposta que ele vai fazer, que ele quer fugir desse destino que foi colocado sobre ele. Se ele vai conseguir ou não, aí a gente tem que descobrir. Tanto é que esse é o título, Aposta Lendária. Uma aposta com destino de lendas, né? Uhum. E por que ele tá querendo fugir desse destino? Ele não sabe tudo sobre, né? Mas ele sabe que a vida tá uma porcaria, né? Ele é um jovem, desempregado, terminou o ensino médio já, não consegue emprego, tudo dá errado. Ele não. Tudo que ele consegue, no máximo, tirar dinheiro no meio de apostas, que é a única coisa que tem a ver com o mito dele,
que é o mito do fogo fato, uma coisa muito voltada à divinação, à previsão ou recompensa de destinos, né? Uhum. Que podem ser tanto promessas falsas quanto promessas verdadeiras. Enfim. Então ele acaba recebendo algum tipo de mensagem, né? Algum chamado do destino, né? Uhum. Que ele começa a procurar pelo quinto dos infernos. Que apesar que a expressão o quinto dos infernos é só uma expressão, aqui no universo é um item que ele vai ir atrás, uma relíquia mágica, que tem esse poder dele mudar o destino dele. Bom, até onde a gente sabe que tem esse quinto aí, que eu puxando de memória aqui, não é a fração de um quinto, né? Quinto era uma moeda, alguma coisa assim? É, na verdade, a fração de um quinto, porque o quinto dos infernos é uma expressão que nasceu no Brasil colonial, onde a colônia brasileira tinha que minerar o ouro, e um quinto de todo esse ouro ia de graça para o Portugal. O pessoal não gostava e falava, né, que esse quinto era dos infernos, né? Pô, perder um quinto do seu lucro. Foi lá você que cavou, Né? escavou, limpou, jogou mercúrio pra juntar ouro, era muito. Uhum. Bom, Matheus, o que a gente pode te perguntar que você não tenha respondido ainda? Qual que é isso? Não, brincadeira. O segredo é... Não. Manda Sem spoilers. spoilers e também pra não tirar da gente a curiosidade de querer ler, reler e fazer questão de pagar pelo material. Matheus, como foi fazer esse seu projeto? Você teve dificuldades, você se reencontrou, você lutou contra si mesmo? Foi de boa? Foi tranquilo? Simplesmente rolou ou, né? Que empecilhos houveram? Eu não vou dizer que foi tranquilo, mas também não foi uma coisa difícil, assim, sabe? Não foi um arrasto, né? Teve os momentos em que eu precisava atingir as deadlines, né? E ali que foram os momentos, na verdade, mais apertados, mas também os momentos que eu mais me realizei, pra falar a verdade. Eu lembro quando eu tava começando a fazer as páginas, tava um pouquinho devagar, e aí o Thiago mesmo falou aí, Matheus, precisa dar uma agitada aí no processo. Na verdade, se não me engano, não. Você chegou a me dar ou fui eu mesmo que percebi que tava meio lento? Ah, sim. Hum. É. E aí. Pior que eu não lembro especificamente de qual você tá falando, mas eu sei. Lembrando que aqui no podcast a gente não intima ninguém a falar nada obrigatoriamente. Uhum. Sinta-se à vontade mesmo. E eu digo que foi o momento que eu mais realizei, porque quando eu cheguei lá no metade do ano passado, eu tava trabalhando, comecei a trabalhar uma página por dia. Saía uma página por dia, de repente uma página e meia. De repente uma página e 75%. E eu falei, poxa, é uma sensação muito gostosa você conseguir fazer o seu projeto, você conseguir realizar ele e trabalhar num ritmo, eu vou dizer acelerado, é rápido, apesar que não é o mais rápido dos ritmos, né? Então, assim, esse foi o momento que foi mais importante pra mim ter esse momento de, eu acho que pode se dizer intimidade com o projeto mesmo, né? Uhum. O autor com a sua própria obra lá nascendo. Uhum. Porque todo mundo que tem um projeto quer ver o negócio ter progresso, né? E ver o negócio uma página após a outra, né? Até mesmo agora há pouco, quando eu terminei as últimas páginas, aproveitei os feriados, fui lá, fiz uma página a cada dia e terminou, falei, agora sim. Isso é ótimo, ter aquele sentimento de conclusão, de, pô, não é só uma ideia, não tá só no escorcinho, eu desenhei uma coisinha ali.
mas não tem um corpo, né? Agora, pô, beleza, tá aqui. Vamos ver, vamos refilar, vamos ver se tem. Vamos deixar isso aqui mais organizado, mais bonito, mais coeso. Mas, ainda tratando desse assunto, beleza, Matheus. A minha próxima pergunta é sobre o seu personagem principal, que é o Floyd. Se desde a concepção até a execução no livro, ele manteve a sua essência ou se ele acabou mudando pra mais, pra menos. Bom, quando eu tenho uma ideia de um personagem, eu acabo sempre batendo martelo muito rápido em algumas coisas, né? Eu tenho um conceito, não sei muito bem explicar, mas vem aquele conceito daquele personagem, e às vezes é um conceito até meio complexo, de coisas que ele faz, e aí é uma mistureba de regras, conceitos mais genéricos, mais amplos, e coisas até muito específicas mesmo. Então, às vezes, nisso é bem difícil eu, às vezes, arredar pé de alguma coisa que eu tive da ideia inicial. Porque é aquilo que me deu a alegria, aquilo que eu falo que vai ser divertido fazer. Isso principalmente num RPG. Agora, algumas coisas vão se mudando, às vezes, ou raramente é tirando coisas, às vezes é mais somando coisas. Uma delas que mudou, e essa é engraçada, é o próprio nome dele. No RPG ainda, naquela época, a gente estava decidindo se a história se acontecer em algum lugar do mundo ou se acontecer no Brasil, né? E aí tava no começo, e como qualquer lugar do mundo, sei lá, nos Estados Unidos. Aí eu tive a ideia do nome Floyd. E eu gostei muito do nome Floyd, né? Aí no próprio RPG já mudou pra ser no Brasil. Mas eu mantive Floyd. Por quê? Porque sim. Agora, passou para um projeto a mais. O que mudou foi o seguinte: o nome dele oficialmente não é Floyd, é Fernando Fast, né? Mas o pessoal chama ele de Floyd como um apelido dado desde muito cedo na infância, né? Quanto a outras mudanças, no máximo teve algumas pequenas mudanças, assim, tipo, mais de caráter, assim, coisas bem poucas, assim, de personalidade, assim, pra se adequar mais à mídia de um livro ilustrado, sabe? E de uma história em quadrinhos, né? E também, se tratando de um RPG, muitas coisas malucas acontecem. E agora, quando você vai contar uma história pelo meio de um livro, de um HQ, de um filme, até os diálogos mudam, né? De do seu projeto, né? De que já tá completo, já, né? Fechado o livro para lançamento. O que o pessoal vai poder encontrar da história, sem spoilers, né? O pessoal tem um panorama geral do que a pessoa vai encontrar nesse livro ilustrado. Bom, o que o pessoal pode encontrar, como já expliquei, algumas lendas brasileiras, né? Tem uma, inclusive, que eu inventei, é uma iconografia brasileira bastante forte no folclore, que são as carrancas, né? Uhum. Mas eu criei um mito a mais por trás dessa carranca, né? Uhum. É, então pode encontrar, pode ficar certo que vai encontrar lendas brasileiras, folclore, mas que Uhum. vai ter algumas coisinhas novas, Entendi, né? mas qual que é a trama desse livro, assim? Como eu disse, muito por cima. Em que momento é a origem do Floyd? É, o, é uma aventura dele? É uma aventura de exploração, Uhum. né? E porque ele vai estar explorando o mundo mágico, Uhum. né? Esse Entendi. mundo. Não é sabido por todas as pessoas do mundo, no universo, que existem as lendas e tudo mais. Uhum. Então ele vai estar entrando nesse mundo mágico. E aí a história é essa jornada até ele encontrar o Quinto dos Infernos. E vai passar encontrando algumas lendas brasileiras, como eu disse.
vai ter bastante ação, né? Porque eu gosto de ação. Vai ter humor, porque o próprio Floyd é quem narra a história, né? Entendi. Então tem um humor bem meio caótico até, né? E, e principalmente eu diria assim, arriscando dar um spoiler, mas um spoiler meio saudável, mas tem pão de queijo no meio e uma Entendi. batalha de pão de queijo. Uma batalha de pão Uma de queijo. batalha de pão de queijo. Entendi. Bom, e desse projeto aí, né, dentro da lore do Aposta Lendária aí, ele vai ter alguma relevância, assim, dentro da trama? Sei lá, quem lê essa história, ele, quando lançar o quadrinho, vai estar muito conectado ou vai ser, tipo, uma aventura mais independente? Não vou dizer que a conexão vai ser muito forte, mas basicamente, quando lançar a história em quadrinhos, ela vai pegar dos acontecimentos que se seguem, né? Pode Entendi. ser que tenha ainda um lapso de tempo ali maior ou menor, mas vai ser o que se segue. E o livro ele é justamente para dar essa introdução ao mundo, a pegar como que é o feeling da história, né? Eu esqueci o teor, né? Então, é introdutório e mostra como o Floyd entrou no mundo mágico e, e como as coisas se movem ali, para quando você chegar na história em quadrinho, você já poder mergulhar de cabeça nas maluquices que vão acontecer ali, nas doideiras que aparecem pra lá e pra cá, e você já saber como que esse mundo funciona, né? Entendi. O que a gente pode esperar nesse sentido do seu livro? Ele vai ter um tom mais sério? Você falou que vai ter Nem a humor. pau. Não, Nem a pau. entendi. Ele é uma história Ele de tem. comédia. Ela não é estritamente só de comédia, tem momentos sérios, claro, mas o principal ponto é que o Floyd ele é essa pessoa que ela sempre encara as coisas ruins que acontecem na vida dele Uhum. com certo ironia, sarcasmo, né? Sempre tenta fazer uma piada daquilo, né? Pra tentar lidar com a dor. É muito, muito disso. Ele é apesar da história ser pra cima, ser divertida, vale dizer que a própria inspiração da primeira página do livro é o Inferno de Dante, a Divina Comédia. Uhum. Ele pensando lá, pra quem conhece a estátua O Pensador, ele tá Uhum. naquela mesma pose, que aquela estátua era para representar Dante olhando para o inferno. E ali era exatamente o momento da história que o Floyd está refletindo sobre a sua própria história. Então, ele tem um teor assim de tragédia, né? Entendi. Tem uma tragédia, só que essa tragédia ela tá com um confeitinho de comédia, né? Entendi. É legal, tipo assim, é um tipo de história que me agrada, né? Uhum, Que tem ação, drama e uhum. comédia. E eu Então tô muito começa meio curioso. equilibrado, né? Sim, sim. Luiz, mais uma pergunta? Bom, da minha parte, eu gostaria de saber do Matheus, tanto como pessoa quanto como artista, o que ele tem para oferecer para jovens cabeças pensantes de hoje que querem lançar o seu próprio projeto, estão com ideias, mas estão meio atravessadas, estão com problemas. Uma dica, um conselho de coração, assim, de, putz, eu acho que isso aqui vai te ajudar, vai te servir, vai te dar um norte. Olha, o principal conselho para qualquer projeto que você vai fazer, principalmente no mundo da arte, já começa fazendo, sabe? Não espera por um momento certo, o melhor momento para você fazer. Muitas pessoas dão esse conselho, mas eu elaboro, porque é o seguinte, né? Você muitas vezes precisa para levar para um lugar, né, para alguém que aprova esse projeto, você precisa de um esboço do Uhum. projeto. Mas não só isso também.
se você começar a colocar as coisas, mesmo que de pouquinho em pouquinho, só, sei lá, você tem a ideia de um mundo, né? Começa escrevendo ali qualquer coisa assim sobre o mundo, as ideias que vem, começa escrevendo ali num documento, organizando as coisas que você vai criando do mundo. Você às vezes nem sabe que história você tá querendo criar dentro daquele universo, mas você já vai fazendo, né? Porque isso já começa a manter o trem andando. Para você empurrar uma coisa, é mais fácil você empurrar uma coisa que está movendo do que uma coisa parada. Exige mais força. É, e eu faço isso com vários dos meus projetos. Eu estou escrevendo. Tem vários projetos que não estão oficialmente começados ainda, né? Um jogo de tabuleiro, projeto para mesa de RPG, um jogo de cartas. Eu vou escrevendo as ideias que tem. E só quando falar que tem um momento, chega o momento de falar, agora sim dá para eu iniciar aquilo, já tem um monte de coisa pronta, né? Pra dar vida àquilo. E aí você também pode focar naquilo que é mais prazeroso de fazer, às vezes, que é desenhar as cartas de um jogo, desenhar as páginas do livro, ou de conseguir um contrato com alguém para fazer uma história em quadrinhos. Entendi. Bom, pessoal, isso foi uma entrevista muito legal. Queria depois que vocês estão acompanhando com a gente assim, deixa nos comentários aí, né, do que acharam da entrevista. Deem uma força aí no projeto do Matheus, que a gente vai lançar em breve, né, exatamente, dentro aqui do primeiro semestre de 2026, em um Draw Party. E, então, acessem o site dele dentro do site da MD Comics, que é a Aposta Lendária. Vocês vão conhecer mais. Já tem conteúdo lá, apesar de o livro ser o primeiro projeto impresso, né? Mas ele já tem conteúdos da Aposta Lendária lá no site da MD Comics, tá? Não só esse, como outros projetos, tá? Bom, foi muito legal. Espero que tenhamos aí mais participações, com mais lançamentos do Matheus aí. Tá? Agradecer a participação do Luiz, do Thiago ali no mãozinha e do Matheus aí para uma próxima, beleza? Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, né? Lembrando dos nossos apoiadores, que é o Natureza em Grãos, o Churrasco, Projeto Xanona, o Lápis Urbano, Imprimitivo, Modelo Design, MD Comics, todos aí que vocês podem estar acompanhando o nosso trabalho, beleza? Então, pessoal, um abraço, falou e até a próxima. Até mais. Tchau.